Para nós é um motivo de orgulho, gratidão e muita satisfação, mas muita satisfação mesmo, trazer as vozes que o Brasil não conhece. Adriana Garcia, sejas bem-vinda, vestida de onça, certo? O que você tem para nós hoje? Eu saio do foco, a atenção é toda contigo. Sejas bem-vinda, faça bom uso, faça bom proveito. Obrigada, Alfredo. Obrigada a sua audiência maravilhosa, uma audiência focada em estar bem informada, que esse não é tão comum hoje no Brasil, né? As pessoas querem escolher o que vão ouvir, né? E acabam vivendo um momento assim de dormência até. Você estava falando sobre a Choquei, eu até fiz um artigo essa semana sobre isso. Como pode a Choquei não chocar, né? Em 2013, pessoas foram para as ruas por causa de centavos da passagem de ônibus. E hoje, quase 2 bilhões, 2 bilhões não, 160 bilhões, né? Quase, enfim, nós temos quase 200, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Eu sei que já está na casa dos bilhões, daqui a pouco pode ir para a casa dos trilhões, e nós estamos agora patetando 260 bilhões. Patetando porque nós não reagimos, porque nós preferimos nos omitir. E nessa história eu quero deixar inicialmente aqui um recadinho. A democracia custa caro, não é barata, tá? Ela é complicada porque envolve ouvir todo mundo. Já pensou? Não é muito mais fácil? Olha só, vamos pensar numa casa, não é muito mais fácil só uma pessoa decidir? Ah, ficar ligando, todo supermercado, o que é que tem que levar, não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo, né? O pai vai lá e decide tudo, e está aqui na mesa, você vai comer o que tem na mesa. Então, vamos pensar do ponto de vista prático, é muito mais prático a ditadura, é muito mais prático. E você ainda tem a vantagem de jogar culpa no ditador. Ou seja, você não é culpado, você é vítima do ditador. Então, infelizmente, tem muito brasileiro que merece uma ditadura e que está procurando uma ditadura, porque eles não acordaram ainda para aquilo, para a gravidade da situação. Eles ainda não se posicionaram, eles têm medo e, pior, alguns se incomodam com quem fala. Porque se nós pararmos de falar, vai ser pior. A gente está aqui falando, a gente está alertando, a gente está convidando, convocando as pessoas para serem bem informadas, para tomarem atitude, para saberem votar, para escolherem melhor quem representa, para, na verdade, também acompanhar o mandato dessas pessoas, porque raramente o brasileiro acompanha, ele vota de 4 em 4 anos e, olha, tchau e bênção. Então, eu quero colocar aqui, não é nossa meia-culpa, é a culpa toda no povo, e dizer que é o povo que vai decidir isso. E se ele decidir não fazer nada, porque é mais fácil e mais cômodo, ele vai deixar que outras pessoas decidam por ele, e elas vão decidir calar, elas vão decidir fazer aquilo que uma ditadura faz, dominar, escravizar. Então, essa é a primeira chamada que eu faço. Nós estamos vivendo um momento delicado em que quem vai definir somos nós o nosso destino, não é mais ninguém. E eu entendo o seguinte: é muito cômodo quem está calado, é muito cômodo você ficar ninguém te criticando, você vivendo a sua vida em paz. E eu vejo gente próxima de mim: ah, para com isso, deixa disso, vamos viver em paz. Mas que paz? Qual é a paz que a gente está esperando acontecer? Não existe essa paz se tiver ditadura. A gente não vai ter escolha. Eu fiz um vídeo recente dizendo o seguinte: eu estou lutando hoje, talvez aconteça o pior comigo, que para mim o pior é o melhor, né? Morrer é lucro, mas as pessoas que me amam podem viver sem mim, mas elas não poderão viver sem liberdade. Meus netos não conseguirão viver sem liberdade. O Brasil, ele já nasceu, digamos assim, meio que livre, não passou por uma ditadura igual a outros países, como a China, como a Coreia do Norte, que a pessoa já nasce naquela situação. É mais fácil ela achar que o mundo é aquilo. Só que aqui as pessoas têm liberdade de expressão, elas falam o que querem, o que pensam, né? Elas discordam, elas divergem. Opa, caiu lá a conexão da Adriana, mas nós estamos acompanhando, logo, logo a Adriana volta. Vamos esperar a volta da Adriana. Isso que a Adriana está colocando, meus amigos, é de extrema necessidade. Essa reflexão que a Adriana está falando, essa reflexão, esse lembrete que a Adriana está fazendo, ele é um lembrete fundamental para que as pessoas entendam. Olha, é algo fundamental para as pessoas entenderem que o nosso desafio não é por nós. O nosso desafio é pelos que virão depois de nós. Esse é o verdadeiro desafio que nós temos que ter a capacidade de enfrentar e compreender. Meus amigos, nós não precisamos nos preocupar apenas conosco. Nós estamos trabalhando
para que os que virão de nós, depois de nós. Voltou a Adriana Garcia, tá aí. Certo. Então, aqui, por exemplo, no Amapá, a gente está vivendo um experimento em que uma canetada mudou os administradores da nossa capital. E as denúncias não param de chegar. Ele simplesmente, o interino, ele jogou para fora todos os professores, praticamente todos os diretores, aliás. E o doutor Furlan tinha feito um processo seletivo para esses diretores entrarem, apesar de ser indicação política, terem alguns critérios de experiência, de qualificação, né, acadêmicos, e ele fez isso. E essas pessoas fizeram esse processo em 2025 até 2027, valia 2 anos esse processo. E esses diretores, esses gestores, eles melhoraram muito a questão do ensino das crianças, o SAEB, uma série de medidores, né? E a gente está lá em cima hoje. Nunca tivemos isso na educação municipal. A gente está melhorando por conta de uma gestão responsável. E o que foi que esse interino fez? Ele fez uma exoneração em massa desses diretores e colocou diretores, alguns deles sem critério nenhum. Então, nós estamos vendo a imposição de vontades, que não é a vontade popular. A vontade popular foi a chapa doutor Fulano e Mário Neto. E a gente viu essa semana, Alfredo, parece assim um filme de terror. Eu até estava brincando ontem, gente, eu quero dormir, só me acordem quando o Mário Neto voltar. Porque é um pesadelo todos os dias, em todas as áreas da cidade. E aí, um deles foi que colocaram uma informação no grupo das gestões de UBSs, né, da prefeitura, que era proibido agora, só poderia filmar ou fotografar dentro das UBSs e das UPAs, se tivesse uma autorização da direção e da assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde. Então, você vê, o cidadão comum que está enfrentando uma situação difícil ali, numa fila, numa situação, ele não pode mais filmar aquilo e jogar na rede social dele e denunciar o que está acontecendo naquele corredor, naquela situação. A imprensa também não pode. Semana passada, ou retrasada, eu fui chamada para um CRAS, e quando eu cheguei lá, o pessoal do CRAS todinho, assim, o pessoal que estava tentando ser atendido no CRAS, veio falar comigo, um falou, o outro falou, e eu peguei, captei aquilo e fui lá dentro para tentar falar com alguém lá de dentro. E o que eu ouvi foi, aqui a gente não fala com jornalista. Então, bom, eu ia só reportar o que as outras pessoas tinham falado lá na frente e ir embora. Quando eu estava saindo, veio um assistente social lá e finalmente falou com o povo. E disse, pessoal, está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu gravei o que ela falou e joguei junto. Mas eu acredito que se eu não tivesse ido lá, essa atitude dela de vir, dar satisfação, não teria acontecido. Então, nós estamos, uma imprensa de 10% da imprensa que está tentando fazer alguma coisa, tentando furar essa bolha, e eles estão vendo que mesmo 10% dizendo aquilo que está óbvio, porque o povo está vendo, esses 10% estão incomodando muito eles. Então, agora não pode um monte de coisa, inclusive essa, que é ilegal. Você proibir uma pessoa de filmar, a pessoa está ali, no lugar público, no serviço público. Então, o nome público tem que mudar também. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Eleitoralmente, o que a gente pode ver, o doutor Furlan aqui, ele é muito focado. Eu digo que ele até também é uma pessoa viciada em trabalho. Então, ele não para. Ele já foi, acho que se não for em todos os municípios, são 16 só, ele foi em quase todos, desde que ele ficou afastado e desde que ele disse que é pré-candidato. E o que está acontecendo? Ele está tendo bastante tempo para fazer a sua pré-campanha. As pessoas estão vendo um gestor totalmente diferente, porque ele, para a majoritária, geralmente as pessoas fazem aquela festa, aquela meio que comício, aquele negócio grande. Não, ele tem ido em lugares, sentado com as pessoas, os comerciantes, os empresários, o agro, seja qual for a área de atuação, né, com o público em geral, e tem dali tirado o seu programa de governo. Então, a possibilidade dele fazer um governo que realmente atenda àquela população vai ser quase 100%. E uma outra característica dele, que a cada dia mais eu admiro, né, que falta, às vezes, muito na gente, de direita, é que ele focou na pré-campanha dele. Pode chamar, é aquela história, né? A banda passa enquanto os cães ladram. Então, ele simplesmente não responde. O stories dele é só do que ele produz, ele nem reposta nada, ele não dá opinião sobre nada. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de exceção em que qualquer situação, por mínima que seja, pode se transformar em inelegibilidade. Imagine você que o Flávio, em janeiro, parece, falou algo sobre Lula e Maduro, e agora já estão cavando uma maneira de fazer isso. Aqui, a mesma coisa. Então, quanto menos ele falar de assuntos polêmicos,
melhor para a gente. Por quê? Porque ele se resguarda. A gente entende isso como uma estratégia. As pessoas que são contra ele dizem: ele não veio a público para falar do hospital, do dinheiro, do não sei o quê. Não, ele deixa na mão dos advogados e na mão da investigação. Então, ele não se expõe naquilo que ele não precisa se expor. E eu acho muito interessante essa postura dele, por conta da perseguição. Se a situação estivesse normal no Brasil, era até obrigatório ele falar de muitas coisas. Mas como ele está no fio da navalha, aqui a cantiga é que ele vai ser preso, que ele vai se tornar inelegível. Já fizeram 2 processos no Ministério Público contra ele para ele ser a inelegibilidade dele por causa de situações que aconteceram em 2024, né? Ou seja, coisas da eleição que daria inelegibilidade. E todas duas foram arquivadas pela Justiça. O Ministério Público pediu a inelegibilidade e a Justiça Eleitoral, graças a Deus, arquivou. Ontem foi uma delas, já 2 foram arquivadas. Então, a luta aqui não é para ganhar mais voto, porque a gente tem voto suficiente, o grupo tem voto suficiente. O doutor Furlan é o maior cabo eleitoral, inclusive, para os demais. O problema aqui é a engrenagem do sistema, que não está agora servindo à democracia, está servindo a manter pessoas no poder. Eu recebi áudio de pessoas simples, humildes, que acham que a gente sabe tudo, e disseram, chorando praticamente. O meu patrão disse que o prefeito vai ser preso, minha família não quer que ele seja preso, a gente gosta muito dele, não sei o quê. Eu posso dizer para você que se tentarem isso, Alfredo, vai ter gente ter um piripaque, porque ele é muito querido na cidade. Mas a grande realidade, não só aqui no Amapá, mas em várias cidades do Brasil, que o nosso maior concorrente é essa estrutura judicial que está sendo posta aí como justiça e que tem se mostrado muitas vezes, na verdade, está usando o poder para escolher quem vai ser candidato e quem pode ser vencedor. Nós temos esse risco aqui? Temos, eu não posso dizer que não temos. A população está super motivada, as pessoas estão com o doutor Furlan, 71% de votos, né, pelas pesquisas são do Furlan, talvez até hoje, com a história do Dalu, esteja até aumentando, porque estão vendo o que estão fazendo pelo poder, né? As pessoas estão vendo isso. Por isso que a nossa imprensa, Alfredo, é pequena, mas ela incomoda, porque aquilo que a gente diz é aquilo que as pessoas estão sentindo nas ruas. Então as pessoas se sentem identificadas, elas se sentem ouvidas, né? Então por isso mais ainda a gente tem sido perseguido, calado, porque a gente é aquele povo pequeno, mas que incomoda, porque a gente decidiu escolher um lado. Qual é o lado? É o lado da democracia. Porque se aqui 100% da imprensa falar o que o governo quer, aí a gente já não é mais uma democracia, a imprensa já não cumpre mais o seu papel. Então, a gente, essa resistência de 10% que está aqui caminhando com muita dificuldade em todos os níveis que você possa imaginar. A gente tem, daqui a pouco eu estarei indo para uma coletiva de imprensa, onde nós temos aí advogados que passaram por uma situação de abuso de poder pelo secretário de segurança, e a gente vai lá para ouvir o que realmente aconteceu, né? Porque aí já vem a versão, já vem a narrativa. Esse ano é um ano em que narrativas vão se tornar fatos. Então, se a gente não for e não tentar fazer o contraponto, as pessoas vão engolir aquilo como verdade e aquilo vai atrapalhar a eleição, né? Então, a gente tem que estar sempre ali, tentando dar o contraponto para a sociedade. Porque se vem só a versão oficial do governo, as pessoas vão engolir aquilo. O Clécio está agora começando a entregar uma ou outra obra, porque é normal deles entregarem obra na véspera da eleição, para o povo ficar feliz e lembrar, porque eles acreditam que o povo tem uma memória curta. Só que no nosso caso a gente não está deixando isso, porque o doutor Fulano trabalhou todos os dias, todas as semanas do seu mandato, desde quando entrou. Então as pessoas viram isso e elas não esquecem. Graças a Deus, a gente está tendo uma boa adesão de pessoas acordadas. O trabalho sério do político ajuda a acordar a população, porque quando ela não tem uma referência positiva, ela acaba nem querendo mesmo acompanhar a política. Mas não é o caso aqui. Aqui eu fui em lugares que crianças disseram: eu vejo todos os vídeos do prefeitão, eu amo muito ele, eu quero abraçar ele. Então, crianças de 7, 8, 9 anos acompanhando o prefeito. Era isso que a gente estava vivendo na cidade. E isso estava incomodando, porque isso estava dando para o povo um gostinho de uma boa política que entrega, que presta conta, que está ali ouvindo. Olha só a diferença. A prefeitura anterior, ela resolvia muitas coisas da cidade, sabe como? Pelo direct do prefeito. A pessoa ia lá, mandava um vídeo de algum lugar da UPA, de uma escola, de alguma coisa, de um buraco na rua, mandava para o prefeito imediatamente mandava para sua equipe e te vira, mandava a equipe estar lá se virando e depois ainda perguntava, resolveu? Era assim. Olha como a gente está agora. Eles estão desmontando tudo que foi feito, tá?
pessoas com salários atrasados, estagiários, uma série de pessoas vindo no meu privado dizendo que ainda não receberam, que nunca aconteceu isso antes, que suas contas estão atrasadas, e falta material, falta anestesia para arrancar um dente, enfim, das mínimas coisas que você possa imaginar está faltando. Aí você não pode reclamar disso, você não pode fazer uma matéria dentro de uma UPA se não tiver autorização da Secretaria de Saúde e da Assessoria de Comunicação. Então, eles estão querendo cercear o nosso direito à informação nua e crua para a população. Tem que primeiro ver o que a gente vai falar. O que é isso, se não uma censura prévia? A gente tem vivido tempos muito sombrios, onde a censura está se tornando uma regra, a ponto da pessoa fazer um comunicado, inclusive, oficializar aquilo. É muito triste, mas, como eu sempre digo, o Amapá é mais Brasil do que o Brasil. Parece que aqui tudo começa o Brasil e os absurdos também começam, né? E a gente está vivendo esses absurdos muito mais do que o resto do Brasil, porque aqui é longe, é distante, ninguém quer saber, entendeu? Fazem como se fosse uma extensão da casa deles, o nosso Estado. E isso é muito triste. A gente tem visto também algumas denúncias de que a política está envolvida com o tráfico, com os traficantes aqui. Né? Então, isso são coisas que a gente também já viu no passado, algumas vezes já foi repercutido em rede nacional, né? De pessoas com seus aviões com drogas, com dinheiro. Então, são situações muito perigosas que a gente tem vivido aqui. Aqui é rota da Europa, né? Pelo Oiapoque, você chega na Guiana Francesa e rapidinho você está na Europa. Então, a gente, como Brasil, também está esperando que algo aconteça em relação às facções, né? Ao Trump e toda essa situação, para que a gente possa se livrar também do esquema de corrupção e de tráfico que impera na Amazônia brasileira. Infelizmente, é um lugar que o brasileiro não pode ir, onde o Estado, entre aspas, está ausente e onde o crime está imperando. E a gente acaba sendo vítima disso. As violências estão aí, adolescentes no crime, várias facções, uma contra a outra. Enfim, é um mundo paralelo que a gente está aqui como cidadão, tentando, igual um fogo cruzado, não pegar nenhuma bala perdida. É mais ou menos assim que a gente se vê aqui no Amapá. Pode perguntar, Alfredo, o que você quiser aí dentro do que eu falei, fora. Bom, vamos lá, deixa eu te falar. Eu acho que é muito importante, Adriana, você ter esse posicionamento e trazer essas informações para o Brasil. Eu sempre digo para vocês que o fato da gente não querer ver certas coisas não quer dizer que essas coisas não existem. Tem muita gente que não quer ver alguma coisa e acha que por não querer ver determinadas coisas, as coisas vão deixar de existir. Não é assim. Não é desse jeito. Se nós quisermos efetivamente mudar a realidade, essa mudança começa em nós. Nós temos que mudar. E mudar custa caro. Mudar, olha, porque todo mundo, Adriana, eu estava escutando tuas manifestações, todo mundo quer assim, eu quero o fim da corrupção, desde que, eu quero o fim dos privilégios, desde que, eu não quero mais isso, desde que, eu sou a favor de terminar com isso, isso, desde que os meus interesses sejam preservados. E eu tenho pensado muito, Adriana, nessas coisas que acontecem, e eu digo, inclusive, em cima de uma coisa que você tem colocado. Por que a Adriana não é candidata? Porque talvez o trabalho da Adriana seja muito maior fora de um mandato do que dentro de um mandato. O Olavo de Carvalho falou isso. Esse apego ao aparelho é uma das coisas que impede o crescimento da direita. Nós temos que sobreviver, nós temos que viver, mas nós não precisamos viver atrelados a um mandato para trabalhar e para atuar. Então, eu digo para vocês, que esse fato, nós temos que ter a compreensão de que as mudanças implicam um trabalho contínuo, continuado. E política não se faz em período eleitoral. Hoje, às 19h, eu vou conversar com a Luísa Teixeira Vaz. E as pessoas, por exemplo, não sabem o que está acontecendo, que em Portugal o Chega faz política o tempo todo. Alfredo, mas Portugal é do tamanho de Santa Catarina, não tem problema, mas em Santa Catarina estão fazendo? Se em cada estado nós tivermos pessoas atuando, o problema todo é que muitas vezes, Adriana, existe um medo, até no campo da direita, com o crescimento da direita. Por exemplo, por que razão outros canais não abrem espaço para você? Porque eles têm medo de repente, a Adriana ficar muito forte. Por que os grandes canais não apoiam o canal de Brasília? Porque já pensou se o canal de Brasília chegar, de repente, a 1 milhão de seguidores? Eu quero que a Adriana tenha 1 milhão de seguidores, eu quero que nós tenhamos, eu quero que o canal do Paulo Garcia tenha 1 milhão, que o Bar do Lusitano, que o Carlos do Just My Opinion. Mas as pessoas têm medo, porque elas querem ser donas de um espaço, elas querem viver. As pessoas, muitas vezes, e eu falo isso com dor, muitas vezes o campo da direita
diz que não quer a bolha. Não, tem uma direita que precisa da bolha, e a bolha só sobrevive se outras pessoas não ameaçarem. Adriana, esse teu trabalho, ele é fundamental, esse teu trabalho é um trabalho de formiguinha, e ele vai dar resultado, e ele começa a incomodar muita gente. É esse trabalho que acaba fazendo, claramente, o incômodo. As pessoas não sabem. Olha, eu ontem, no Mundial Telenotícias, eu usei uma frase que eu gosto muito. Ele é um poeta, ele era um cantor de esquerda, dane-se. E eu vou falar o quê? Porque ele é de esquerda, eu não vou falar? Eu não vou falar do Tiago de Mello, que para mim fez um dos poemas mais... É um poema que são 2 versos. Faz escuro, mas eu canto. Inclusive é o nome de um livro do Tiago de Mello, quando o Tiago de Mello era um poeta cristão. Entendeu? Então, a mesma coisa é o seguinte, nós temos que ter essa capacidade. E o Ednardo, na música Pavão Misterioso, ele falou uma coisa maravilhosa. Ele disse o seguinte, eles são muitos, mas não sabem voar. Para mim, olha, faz escuro, mas eu canto. Eles são muitos, mas não sabem voar. São referências. São verdadeiramente referências. Adriana, para você ter uma ideia, e você sabe disso, por exemplo, a Adriana mora lá no Amapá. E, de repente, ela começa a ser vítima de uma série de perseguições. Eu estive avaliando, Adriana, esse assunto, e eu conversei com o advogado, que o melhor é não tocar mais no assunto. Entendeu? Uhum. Você sabe do que eu falo. Porque Sim. quanto mais a gente der espaço para inutilidades, mais eles vão pensar que são alguma coisa além de inutilidades. E hoje, quem mais persegue a direita, olha só, quanto mais a gente alivia, a gente precisa entender que eles querem, na verdade, dividir a direita. Adriano, o teu trabalho aí, trazer essas opiniões sobre o Amapá, pode ter certeza, essa tua postura está incomodando muita gente. Sabe por quê? Essas posturas incomodam porque eles não conseguem contrarrestar nada. Eu agora mesmo, enquanto você estava falando, eu estava recebendo a matéria, um recado aqui de um jumento. Aí, ele passando as informações, eu pedi para ele o seguinte, passa a fonte. Está calado. Ele está acompanhando a live nesse momento. Ele é um jumento, é uma das minhas fontes na esquerda. Ele passou uma série de supostas informações que não passam de narrativas. Então, prestem bem atenção, o Rudy Yukin está falando uma coisa e depois eu vou responder para todo mundo. Pessoal, a mudança começa por nós. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós queremos mudar o Brasil? Eu pergunto para vocês, nós queremos mudar o Brasil? Então vamos começar mudando em nós. Vamos reconquistar a nossa família. Vamos colocar Deus no centro da nossa família. Vamos tirar a centralidade da Rede Globo. E aí nós podemos falar em mudar o Brasil. Porque enquanto nós não mudarmos, pode ter certeza, não vai mudar nada, né, Adriana? Nada, 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 nada. Olha, aqui, por exemplo, há um complô para que a eleição seja vencida no tapetão. E existem muitas pessoas concordando com isso, porque elas vão se beneficiar pessoalmente. Então, o que eu digo para vocês é que para o Brasil mudar, para ele realmente se reerguer, a gente vai precisar se despir dos nossos próprios interesses. Não vai ter como você manter o seu interesse e, ao mesmo tempo, encontrar, fazer alguma coisa pelo Brasil, de fato, né, que vai fazer uma diferença grande. Muitas pessoas de direita entraram com esse objetivo e hoje elas estão perdidas. E eu quero só dizer, Alfredo, que a direita, ela é muito grande, ela está fazendo medo do outro lado, só que ela não se vê assim. Ela ainda fica aí tateando com coisas que não tem nada a ver. Então, a gente precisa amadurecer, porque eles estão nos vendo como grandes. Mas muitas vezes a gente abre a boca para dizer que o Lula vai ganhar, que a direita se dividiu e que agora o Lula vai ganhar, que não sei o quê. Então, assim, a gente precisa dar mais valor ao nosso trabalho, àquilo que a gente lutou todos esses últimos anos, principalmente, saber que isso é uma semente que foi plantada, que foi regada e que não tem como, ela vai prosperar, mas a gente tem que perseverar, continuar regando e plantando a mesma semente, né? A mesma semente. E ela é a semente do desapego. No momento em que eu reclamo daquilo que os outros estão fazendo e, de repente, eu me vejo seduzida por aquilo que eles estão tendo, eu vou querer aquilo também. E para ter aquilo também, eu vou ter que fazer algumas coisas que eles estão fazendo. No final das contas, eu começo a fazer aquilo que lá atrás eu estava criticando. Então, a gente tem que vigiar muito o nosso próprio coração. Eu, como jornalista, vou ter tentações, mas com certeza, se eu fosse candidata, eu teria muito mais. E muitas pessoas estão hoje caindo nessa armadilha, infelizmente.
né? Porque é o mundo que a gente vive, são as tentações desse mundo, e o sistema, ele é bruto, e às vezes a pessoa, na autopreservação, também acaba se adaptando àquilo. E aí ela não é mais aquilo que um dia ela disse que era. E a gente começa a ficar até aqui do lado de fora meio que confuso. Então, eu quero pedir que você que é de direita seja coerente com aquilo, com os valores que você prega. Seja coerente. Se você for coerente e se dentro da tua atuação você agir como tem que agir, aí cada um fazendo isso em cada lugar vai gerar uma mudança. Não é uma coisa de lá de cima para baixo, é de baixo para cima o movimento, né? E infelizmente muitos que saíram desse movimento estão seduzidos por aquilo que eles um dia acusaram e criticaram. Mas a gente tem que vigiar para que não aconteça conosco. Todos os dias a gente possa vigiar quem eu estou escolhendo. Eu estou servindo realmente a verdade? Eu estou servindo a justiça? Ou eu estou sendo um instrumento, o mesmo instrumento que um dia eu critiquei, né? Estou fazendo a mesma coisa que um dia eu acusei alguém, né? A gente precisa vigiar para não acontecer isso. Exatamente, Adriana. Adriana, parabéns pela tua participação. Se a coisa lá encrespar, você me avisa, Tá tá? bom. Porque, pessoal, as pessoas estão perseguindo, a direita persegue. Adriana, quem mais me ataca, só para você ter ideia, é a direita. A esquerda me odeia e me detesta, mas quem me ataca é a direita. Acredita. E isso, para mim, em lugar de eu me chatear, eu vejo essa ação da direita como um reconhecimento da impotência deles diante da realidade. Eles atacam porque eles não conseguem oferecer nenhum contraponto de sanidade ou de responsabilidade em relação a essa situação. É assim que eu vejo, tá? Uhum. Tá bom, Tá dona bom. Adriana? Muito obrigada. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Ou a qualquer momento em edição extraordinária, tá bom? Certo. Tá bom. Você entendeu, tá bom, Tá Adriana? bom. Tchau, tchau. Tá bom.